Fala programador, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui nós vamos entrar em OneBit Tools, ou seja, vamos ver aqui algumas ferramentas que nesse caso desse vídeo são extensões que tanto eu quanto meus colegas da OneBit Code utilizamos dia a dia e ajuda bastante na programação. Vamos vir aqui, abrir aqui a nossa barra lateral, temos aqui uma pasta de imagens, que temos uma imagem apenas, e também um index.html e um style CSS. Vamos utilizar algumas coisas para poder deixar um pouco mais didática esse vídeo. Vamos vir aqui na parte de extensões, e temos aqui a primeira extensão sendo a AutoClose Tag. Vou mostrar aqui para você no index.html o que ela faz. Caso eu abra aqui um parágrafo e feche esse parágrafo, vai ter a tag de fechamento de forma automática, que é essa tag aqui, né, que tem normalmente um barra, a tag que você utilizou. Isso ajuda bastante, principalmente quando você está criando tags na mão. Logicamente, com o autocomplete do VS Code, você não precisa tanto dela, mas é útil principalmente para você que está iniciando e aprendendo, ok? Porque você acaba tendo que criar algumas tags na mão para poder ter um pouco mais de compreendimento dessas tags. Mas enfim, vamos dar prosseguimento. Temos aqui a nossa Auto Rename Tag. Essa é uma das tags mais úteis que eu, na minha visão, tenho aqui nesse arsenal de extensões. O que ela faz é isso aqui. Nós temos essa section e nós temos o fechamento da section. Caso eu queira, eu posso vir aqui ou no fechamento ou na abertura e colocar aqui, por exemplo, para uma div. Isso ajuda bastante, principalmente quando você tem, logicamente, aqui no HTML, diversas linhas de código. Aqui tem várias e várias fechamentos de div. Logicamente, temos essas linhazinhas aqui, só que quando você tem vários divs, isso fica prejudicado. Caso você queira mudar de uma div para uma section, você precisa aqui apenas colocar uma section e vai vir aqui no fechamento alterado. Logicamente, faltou o N aqui, mas agora consertamos. Isso ajuda bastante, principalmente quando você tem bastante código, né? Caso fosse aqui 3 linhas de código, não teríamos aqui tanta diferença. Mas vamos prosseguir. Temos aqui a nossa terceira extensão, que é o Color Highlight. Vamos aqui no nosso CSS para poder fazer algumas alterações no nosso código real, porque nós vamos abrir ele daqui a pouco. Beleza? Vamos vir aqui em Body, primeiramente, para poder fazer uma pequena alteração. Tirei aqui o padding margem do bottom e nós vamos colocar aqui na nossa div um background color com um azul mais escurinho aqui. Você pode ver aqui que a extensão já foi mostrada, né? Esse background aqui, na nossa cor, no nosso hexadecimal, ele é decorrente dessa extensão, porque eu acho ela muito útil. Se você estiver utilizando apenas esse quadradinho, fica complicado de enxergar. Então, eu acho que esse highlight, né, como o próprio nome já diz, da cor é muito útil, porque você consegue ver se a cor está certa, ou se você estiver selecionando cores do nada, assim, né, ver se a cor é bonita, pelo menos. Por exemplo, aqui, caso você queira colocar, por exemplo, as cores como branco, funciona perfeitamente aqui, certo? E aí você vai ver que o branco que você está utilizando é o correto, ou caso você queira mudar aqui um pouco para um branco um pouco mais escuro, né? Também funciona, como você pode ver, para RGB. Beleza? Nós temos aqui a nossa quarta tag, que é a Image Preview. Vamos vir aqui no nosso HTML e vir aqui colocar uma image que está dentro da nossa pasta Images, beleza? Nós vamos colocar aqui e você pode ver aqui que surgiu uma pequena imagem ao lado da nossa linha. Isso é extremamente útil também, porque caso você tenha, por exemplo, 4 ou 5 imagens dentro de uma pasta e você não tenha 100% de certeza qual é a imagem, você pode ir trocando e também confirmando aqui, ao invés de você ir lá na pasta, que às vezes demora muito mais do que você simplesmente trocar de acordo com o que elas estão ali dentro da pasta. Beleza? Eu acho ela muito útil e também fica bonitinho quando você tem assim, por exemplo, várias imagens no seu HTML e tem elas mostradas na nossa barra lateral. Vamos agora dar prosseguimento para a extensão Live Server. O que a extensão faz? Você pode ver aqui que se eu clicar Ctrl Shift P, vai abrir essa barrinha aqui. Logicamente, isso funciona tanto para Linux quanto para Windows, não sei exatamente no Mac, né? Mas creio eu. Se você dá uma pesquisada, você pode achar aí no Mac também o atalho em teclado para poder você utilizar. Logicamente, já temos aqui o nosso Live Server, mas porque eu uso bastante. Mas caso você esteja utilizando ela de primeira, você vai ter que dar uma pesquisada aqui, Live Server, ok? Vai ter algumas opções. E aí você vai vir aqui, Open with Live Server. Com isso, abrimos aqui na lateral, nós temos o nosso código aberto com o Live Server. Não, basicamente o que ele faz é abrir um localhost numa porta 5500 para abrir esse index.html que criamos, né? Vamos deixar ele um pouco mais bonito, colocar aqui um min height nessa div de 100 VH.
né? Aí vai ficar mais bonitinho aqui para vermos. Com isso, nós temos aqui nosso código HTML funcionando tranquilamente, né? Como esperávamos. Mas ela é extremamente útil. Por quê? Porque caso você quisesse colocar aqui, por exemplo, um parágrafo com um Loren 30 apenas de exemplo, você salvaria nosso index.html aqui, voltaríamos e teríamos ela aqui funcionando, né? Logicamente, colocando ela aqui ao lado e diminuindo nosso VS Code aqui, poderemos ver melhor. Você não vai precisar vir aqui e atualizar a página, por exemplo. Vamos vir aqui, abrir mais um parágrafo, colocar aqui agora um Loren 50 e salvar a página. E aí ela é alterada automaticamente. Se você tiver duas telas, isso fica ainda mais legal, né? Porque você pode colocar na tela principal o VS Code e colocar na tela secundária o seu Google Chrome. E aí você vai alterando e vai salvando para poder ver como é que está ficando. Isso também funciona no CSS, certo? Caso você quisesse aqui, poderia colocar aqui essa cor como um vermelho. E aí, salvando, ela alteraria automaticamente. E aí, vamos dar prosseguimento. Nossa sexta tag é a Live Share. Nós temos um vídeo aqui da Juliana, do Live Share. É uma extensão que você vai utilizar para poder mexer em um único código com seus colegas. No caso, é interessante fazer isso ao mesmo tempo, né? Porque ele abre o servidor, que a pessoa vai mandar um link para você, você vai acessar e vai conseguir fazer alterações diretamente no código da pessoa. É interessante que você dê uma olhada no vídeo dela para poder entender 100% desse código. Nós temos aqui uma extensão chamada Material Icons 10. O que ela faz? Basicamente, ela altera os ícones do seu VS Code. Isso aqui é único exclusivamente visual e de preferência. Caso você goste dos ícones do Visual Studio Code, não recomendo que utilize, né? Mas nós temos aqui ícones, na minha visão, mais bonitos do que o padrão. E aí nós temos aqui na nossa sexta extensão o Node.js Execute. No caso aqui é uma abreviação. O que ele faz basicamente? Com ele, você consegue executar códigos JavaScript, logicamente não complexos, mas básicos, dentro do seu VS Code. Beleza? Eu vou fazer aqui uma demonstração. Acabei não criando, mas vamos criar aqui script.js. E aí nós vamos vir aqui e colocar um console.log e vamos colocar aqui um hello world, ok? Vamos dar aqui um Ctrl J, né, para poder abrir o nosso terminal, ou vir aqui em terminal e clicar em novo terminal. E vamos colocar aqui um node e vamos colocar nosso script.js, ok? Com isso, você precisa ter, logicamente, o Node.js instalado na sua máquina, beleza? E aí, nós temos aqui o nosso Hello World. Isso é interessante porque caso você queira fazer contas aqui, por exemplo, não só contas, né, mas códigos básicos JavaScript, principalmente para poder aprender, é extremamente interessante. E aí você vai conseguir ter uma clareza do que você está fazendo e vendo se está fazendo corretamente, ok? Logicamente, códigos mais complexos que demandem, por exemplo, o prompt de comando do Google Chrome, logicamente não dá para ser executado aqui. Mas códigos mais simples, por exemplo, principalmente, na verdade, com console.log, você consegue executar aqui. E temos aqui na nossa oitava extensão, o Prettier. O que ele faz? Vocês estão vendo aqui que tem duas extensões, né? Mas essa aqui é padrão do VS Code, que é a tradução do VS Code para português, e essa aqui que é um tema. Teremos um vídeo logo exclusivo de temas para VS Code, ok? Mas temos aqui o Prettier. O que ele faz é basicamente deixar o seu código bonitinho e organizado. Caso você quisesse, por exemplo, fazer aqui alguns códigos HTML, você colocaria aqui, por exemplo, o parágrafo, né? No caso, sem o Prettier, ele acabaria vindo para cá, né? Você colocaria aqui, olá, colocar aqui, por exemplo, também um H1. Vamos fazer um código bem bagunçadinho para poder você ver. Eu amo a One Bit Code. E aí vamos colocar aqui, por exemplo, também uma div. Aí dentro dessa div nós teremos um parágrafo. Na verdade, vamos colocar outra div dentro dessa div. Dentro dessa outra div nós teremos um H1. Logicamente, configurando da forma correta, você tem que depois dar uma olhada nas configurações do Prettier para poder entender como configurar ele para poder ser executado na hora que você salve o seu HTML. E aí você terá isso aqui, essa mágica aqui, acabei clicando Ctrl A, né? Terá a organização do seu código, ele será mais correto e terá um padrão, né? Ficará muito mais fácil de outros programadores observarem e mexerem no seu código e também você depois para poder dar manutenções, ok? E com isso nós vamos chegando ao final do nosso vídeo. Caso você tenha interesse em se tornar um desenvolvedor, um programador ou front-end ou back-end ou até mesmo full stack, dê uma olhada no nosso primeiro link que está na descrição para poder você dar uma olhada no nosso treinamento programador full stack JavaScript. Com ele, você vai aprender do zero a se tornar um programador ou front-end, ou back-end, ou até mesmo full stack, caso você tenha interesse. Nós temos lá do zero ao avançado dessas duas stacks. Basicamente isso, deixe nos comentários também o que você achou desse vídeo, outras extensões que você achou que faltou nesse vídeo e outros temas de vídeos que vocês queiram ver. Também deixe seu like se gostou e nos vemos nos próximos vídeos.